Bem, pessoal, dando continuidade, então, nós vamos passar aqui um pouco a parte teórica. Então, quando nós falamos em desidratação, a classificação mais atual hoje de desidratação é essa que vocês estão vendo aqui. Classifica-se em desidratação. O paciente hidratado ele tem poucos sinais de desidratação, né? Tem bom enchimento capilar, não tem mucosas úmidas, etc. O enchimento capilar é até 2 segundos. E perda de peso é menor que 5%. Já se é desidratada de algum grau, existe mais sinais de desidratação, um enchimento capilar mais lento, e a perda do peso é 5 a 10% do peso que o paciente tem. Quando a perda é maior que 10%, tem grandes sinais de desidratação e o paciente, na verdade, está chocado. É a classificação mais adequada que tem hoje em dia. Antes classificava-se como grau 1, 2 e 3, mas hoje em dia mudou. É a classificação que é mais utilizada. Aqui são as soluções, né, que nós comentamos já com vocês. A solução salina, né, que é um soro fisiológico, muito sódio, muito cloro. O plasma é bem menos a concentração de cloro e de sódio, né, que o paciente tem. O plasma light, que seria o ideal, né, que nós comentamos, é mais fisiológico, mas é muito caro. Tem potássio, mas a quantidade de potássio é muito pequena, então não vai alterar muito. E o mais usado da solução balanceada é o Ringer lactato, porque ele tem menos sódio, menos cloro, tem o potássio, mas o potássio fica meio equivalente por litro, né? É uma quantidade pequena, só não vai utilizar quando a gente é hiperpotassemia. E tem um lactato, que poderia ter um leve efeito de tampão, mas não é muito valorizado. Então, lembrando, a acidose metabólica ela leva em consideração a União Gibbs que classifica a acidose metabólica. Então, quando tem o sódio menos a soma de cloro mais bicarbonato, dá uma União Gap. Então, essa soma aqui, essa diferença aqui, aliás, é de 12 a 15, que seriam os ânions não mensuráveis. Se nós tivéssemos mais ânions aqui, o Union Gap seria zero. Por isso é uma fórmula que existe muito complicada, que não tem muita aplicação prática. Então, os tipos de acidose metabólica. Metabólica com Union Gap elevado, normoclorêmica. Então, o que vai acontecer? O bicarbonato é utilizado para tamponar e o cloro não aumenta. Então, isso aqui diminui, essa soma diminui, aumenta o Union Gap. Então, vejam as causas. Nesse tipo de acidose metabólica, existe uma adição ou retenção de cargas ácidas no sistema. Há um aumento dos ânions não mensuráveis, claro que aquela fórmula aumenta, e não eleva o cloro. Não há eliminação de bicarbonato, e sim consumo. Isso aumenta o Union Gap. Então, vocês vejam as causas: cetoacidose diabética, uремia, insuficiência renal, acidose láctica, eosinato do metabolismo, choque, hipóxia e isquemia. As toxinas são ânions exógenos. O metanol, né, que tem alguns casos descritos aí de intoxicação, né, por na bebida alcoólica, etileno glicol, salicilato, né, se o paciente usar salicilato, aspirina ou AS por muito tempo, vai precisar de metabólico. O paraldeído, que era uma medicação utilizada para convulsão, hoje em dia é pouco utilizada. E a penicilina, penicilina na veia, penicilina cristalina em altas doses, também pode causar acidose metabólica. A rabdomiólise, né, que vai acontecer naqueles pacientes que têm muita contração muscular. A cetose de jejum, que normalmente, quando tem muito tempo de jejum, existe uma redução da glicose e começa a retirar a energia da degradação de ácidos graxos. Então, aumenta a cetose, aumenta o ácido acético, né? A zoar tardia do recém-nascido, que é uma alteração da função renal, não consegue excretar bem o hidrogênio e o paciente faz uma acidose metabólica. E aí pela albuminemia, porque a albumina entra naquela, eu comentei com vocês, que o anion gap são os danos não mensuráveis. Se tivéssemos naquela fórmula, além do cloro e do bicarbonato, outros ânions, zeraria o anion gap. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que um daqueles danos não mensuráveis é a albumina. Então, se a albumina está muito alta, faz também uma acidose metabólica com anion gap elevado. A acidose metabólica com anion gap normal, as principais causas são aqui a gastroenterite, acidose tubular renal, as derivações viscéreas colaterais e a insuficiência adrenal. O que vai acontecer nessas situações aqui? Existe uma perda de bicarbonato do organismo pelo rim ou
pelo intestino. O que vai acontecer? Como perde bicarbonato, que é uma carga negativa, para manter a eletroneutralidade, o rim absorve cloro. Então, se nós formos relembrar aqui a fórmula, cai o bicarbonato, aumenta o cloro, o anion gap é normal. Então, as causas de anion gap normal são as causas onde existe uma perda de bicarbonato. Outra causa é a infusão de cloreto de sódio. A gente viu utilizar muito a solução salina, que tem muito sódio e muito cloro. O cloro em excesso causa acidose metabólica. E a uremia em fase inicial, quando tem uma fase inicial de lesão renal. Como que compensa a acidose metabólica? Nós começamos ali por hiperventilação. Então, o paciente ventila, faz uma alcalose respiratória. Então, a, a saída do potássio intracelular também é outra compensação, que nós comentamos. Cada 0,1 que cai o pH, o potássio aumenta a 0,5. Existe uma diminuição, um aumento da eliminação renal de hidrogênio e aumento da absorção de bicarbonato. Os tampões do organismo normalmente são tampões fracos. Podem ser liberados durante uma acidose, mas não tem importância assim em relação à compensação. A ventilatória, que tem a fórmula que nós comentamos ali no início com vocês, que é a fórmula de Winter, né, que seria assim, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Então, se nós tivermos, calculamos a acidose, a compensação ventilatória da acidose metabólica, se tivermos, por exemplo, o pH2 esperado nosso é 10, quando o paciente está com 20, ele tem uma alcalose respiratória associada. Se ele tem 40 ou 50, além da acidose metabólica, ele tem uma acidose respiratória associada, que seria uma acidose mista, respiratória e metabólica. E também existe uma compensação, né, apenas a título de cálculo, cada um que decresce o bicarbonato, o PCO2 cai de 1,1 a 1,4. A clínica da acidose metabólica, a respiração de Kussmaul, né, que é a taquipneia profunda e gemente, né, que o paciente fica gemendo bastante, pode ter diarreia, pode ter vômito, hipoperfusão tecidual, alterações do sensório, né, principalmente agitação, até coma, convulsão, arritmia, hipertensão, depressão miocárdica, distensão abdominal, crime pulmonar e diacrocianose. Isso nos casos de acidose mais grave. Então, quando está muito grave, o pH muito baixo, o paciente bem desidratado, vai ter todas essas alterações. Então, quando que nós vamos utilizar bicarbonato de acidose metabólica? Quando perde bicarbonato. Então, nos casos de acidose metabólica, o anion gap é normal, hiperclorêmica. E apenas se usa bicarbonato quando o pH estiver abaixo de 7,1. Se o pH estiver acima de 7,1, a gente não usa bicarbonato. Trata a causa básica, expande o paciente, etc., mas não usa bicarbonato. Maneira de usarmos bicarbonato, uma fórmula antiga, a P vezes BF vezes 0,3, é uma fórmula antiga que hoje em dia é muito complicada. O que nós utilizamos hoje em dia é calcularmos o bicarbonato desejado menos o encontrado. Então, por exemplo, 10 tem, que é o bicarbonato que o paciente tem. O desejado sempre vai ser 15. Por quê? Para não hipercorrigir a acidose metabólica, porque pode causar uma calose metabólica. Nós vamos ver assim as contraindicações ou efeitos colaterais do uso do bicarbonato. Aí vocês vão entender que o bicarbonato tem que ser usado com parcimônia, situações bem específicas e com pH mais baixo. Então, pela fórmula, bicarbonato desejado menos encontrado vezes peso vezes 0,3. O que é isso? Peso vezes 0,3, o espaço extracelular. E o bicarbonato ele só existe no espaço extracelular, não tem no intracelular. E sempre consideramos que o bicarbonato desejado é 15 e o bicarbonato encontrado é o que o paciente tem, correção de 2 a 4 horas. A solução que existe no mercado hoje em dia de bicarbonato é 8,4%. Então, 1.000 ml tem 1.000 equivalentes de sódio e 1.000 equivalentes de bicarbonato. Então, 1 ml da solução vai ter 1 miliequivalente de sódio e 1 miliequivalente de bicarbonato. Então, o grande problema que tem se nós usarmos bicarbonato, primeiro é a concentração. Se o bicarbonato está a 8,4%, ele estará com 8,4% de sódio. Então, pode causar uma hipernatremia com as suas consequências. O bicarbonato ele não trata a causa da acidose, apenas eleva o pH.
Para ter um bom um sistema tampão bicarbonato, existe uma boa função ventilatória. E quando corrige a acidose metabólica, o primeiro que corrige é o pH, depois o bicarbonato e o PCO2. E essas outras drogas aqui, que são drogas que são alguns lugares que vocês podem ler que podem ser utilizados na acidose metabólica, mas não tem nenhuma evidência em pediatria. E qual então, o que a gente critica tanto o uso do bicarbonato? Tem bastante critério para utilizar, os efeitos colaterais. O primeiro é a hipopotassemia. Quando a gente faz o bicarbonato, aquele potássio que saiu da célula volta para dentro da célula e pode causar hipopotassemia. Hipocalcemia. Quando tem acidose metabólica, existe um aumento da excreção renal de cálcio. Quando corrige tudo, o paciente já equilibrou, aparece a clínica de hipocalcemia. Edema agudo de pulmão acontece por quê? Porque tem muito volume. Hipernatremia leva à hiperpulmonaridade. Consequentemente, uma hipernatremia pode causar, principalmente em recém-nascido, aumento da mortalidade. Por quê? Porque faz sangramento no cérebro do recém-nascido. Então, tem que tomar cuidado de não utilizar uma solução que tenha muito sódio. Isso parece um paradoxo, porque o nome diz acidose paradoxal do sistema nervoso central. O que vem a ser isso? Quando nós utilizamos bicarbonato, ele se liga com o hidrogênio. Forma H2CA3, ácido carbono. É um ácido fraco, volátil. Ele se dissocia em CO2 e água. Então, sempre que eu faço bicarbonato, isso é um aumento do CO2. Se eu faço muito bicarbonato ou de uma maneira mais rápida, aumenta rápido o CO2. O CO2 passa a barreira motonicórica mais rápido do que o bicarbonato. Então, o PCO2 sobe no cérebro antes do bicarbonato. O que acontece? CO2 alto, acidose. Hipercapnia. O que leva à hipercapnia? Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente causa edema cerebral. Por isso que nós utilizamos com muito critério bicarbonato e quando o pH está baixo. Não é usado bicarbonato de rotina. Outra alteração que existe. Quando a gente usa bicarbonato, se fosse lembrar da curva da dissolução da hemoglobina, que tem aqui o PO2, a saturação e o PO2. Então, quando tem CO2, tem o PO2x, saturação X. Quando usa bicarbonato, faz alcalose, a curva da hemoglobina desvia para a esquerda. Quer dizer isso. A hemoglobina fica mais afim do oxigênio. Se ela fica mais afim do oxigênio, ela não libera para o tecido. Aí o paciente vai ter o quê? Uma hipóxia tecidual, que é o que está escrito aqui embaixo, tá? A hipóxia tecidual. Por quê? Porque a hemoglobina segura o oxigênio, não libera o oxigênio, tem oxigênio bom no sangue, mas não tem para os tecidos. Além disso, exacerba a acidose venosa central, que diminui a sensibilidade às catecolaminas, diminui a pressão de perfusão coronariana, a hemorragia intracraniana no recém-nascidos que eu falei, hipotensão, diminuição da atividade vascular sistêmica, fadiga muscular, aumenta a mortalidade pós-reanimação cardiopulmonar, que não se faz bicarbonato, e aumenta a mortalidade neonatal. Então, tem muita contraindicação, usar com muito critério utilizar o bicarbonato. Então, assim, acidose metabólica, PCO2 apropriado pela forma de Winter, ainda um gap normal, perde bicarbonato, pela urina intestinal ou perda indireta. Anion gap elevado, bicarbonato baixo, cetona, cetoacidose diabética, hipóxia, acidose lática, lesão renal e o gap osmolar, aumenta metanol, etanol, metanol e etileno glicol. O anion gap mais elevado do que a redução do bicarbonato faz uma alcalose respiratória importante, junto, então faz um distúrbio misto. PCO2 inapropriado, quando o PCO2 esperado está muito alto, faz uma acidose respiratória. Ou se ele está muito baixo do que o esperado, faz uma alcalose respiratória em distúrbio misto. Esse é o resumo da acidose metabólica. A alcalose metabólica é um distúrbio pouco valorizado, porque ele é inespecífico, quadro clínico, e desconhecimento da fisiopatologia. Normalmente, aumenta o pH, acima de 7,45, o bicarbonato acima de 24 e o PCO2 é alto, para compensar. Depende de três fatores da alcalose metabólica: administração de substâncias alcalinas ou precursores, perda
de íons de hidrogênio e perda desproporcional de cloretos. Então, nós comentamos lá no início que quando tem cloreto aumentado, faz acidose metabólica, quando o cloreto diminuído, alcalose metabólica. Então, no caso, nós temos dois tipos de alcalose metabólica. A que responde é o cloro, quando o cloro está abaixo de 90. Causa vômito repetido, perda gástrica, cloridorreia congênita, estenose hipertrófica do piloro, diurético de álcool tiazídico, a fibrose cística e excesso de bicarbonato. Então, nesses casos, o bicarbonato, o cloro está baixo. Nós podemos fazer cloro no paciente, para quê? Fazendo cloro, diminui o pH, combate a alcalose. Outras causas, cloro normal, é cloreto resistente. Potássio baixo, como foi o exemplo que nós demos. E essas causas aqui, hiperaldosteronismo, hiperplasia congênita suprarrenal, síndrome de Cushing, todas essas alterações, o que que elas fazem? Aumenta a aldosterona, aumenta a cortisol, diminui, aumenta a absorção de sódio e diminui a absorção de potássio. Então, a principal causa dessa dose de alcalose metabólica cloreto resistente é potássio baixo, independente da causa que seja. A clínica é o contrário da acidose: hipoventilação, sonolência, prostração, parestesia, fraqueza muscular, convulsões, hipertensão, poliúria e hipocalemia, que tanto o potássio pode ser a causa da alcalose ou consequência da alcalose. A compensação é respiratória, então cada um que aumenta o bicarbonato, o pH2 aumenta um. Quando é crônico, pode aumentar 3. Então o pH2 esperado na alcalose metabólica é 15 mais o bicarbonato. Então, se essa substância, se esse valor do pH2 esperado é mais alto, tem uma acidose respiratória associada. Se ele é mais baixo do que o esperado, tem uma alcalose metabólica associada. Outra compensação é a diminuição renal de hidrogênio e a entrada do potássio intracelular. Cada 0,1 que o pH aumenta, cai 0,5 o potássio. Então, na acidose metabólica, caindo o pH, o potássio sai da célula. Na alcalose metabólica, existe um aumento do hidrogênio, o que vai acontecer? Sai hidrogênio da célula e entra o potássio para baixar o pH. Essa é a compensação. Então, se o paciente tem hipocalemia, ele corrige a hipocalemia. Alcalose metabólica, cloreto responsiva, é muito difícil de nós tratarmos. Por quê? Nós temos que ter um produto que tenha muito cloro, por exemplo, cloreto de amônio e ácido clorídrico. A gente não acha aqui na cidade. Nós tivemos só um caso anos atrás, que tinha um 7, 8 de pH. O cloro do paciente era muito baixo. Nós tentamos conseguir essas soluções, não conseguimos. Então, o que a gente tem feito é, de outras maneiras, aumentar a oferta de cloro por via oral ou até pela veia. Tá? Mas, de maneira geral, a principal alteração é a hipocalemia. Se o potássio está baixo, a gente corrigindo melhora a alcalose metabólica. Então, assim, a alcalose metabólica, aumentando o conteúdo de bicarbonato, pode ser ingestão de álcali associada a baixa taxa de filtração glomerular e excesso de mineralocorticoide. Com diminuição do volume extracelular, cloro urinário aumentado, uso de diurético, síndrome de Barth e Gitelman. Essas três situações fazem uma eliminação grande de cloro e de potássio pela urina. Cloro urinário baixo é perda, secreção gástrica, o paciente vomita bastante, ou tem uma sonda nasogástrica, ou tem uma doença que faz vomitar bastante, perde ácido. Uso remoto de diurético. Rapidamente, então, acidose respiratória. Ele subprimário no sistema respiratório, que acarreta a retenção de CO2, consequentemente hipercapnia e acidemia. Acidemia é pH baixo no sangue. Acidose, nós falamos sempre acidose. A acidose, na realidade, seria as consequências da acidemia. Acidemia é pH baixo no sangue, a acidose seria a complicação de uma acidemia. Então, a retenção de CO2 estimula o rim para absorver bicarbonato. Então, na fase aguda, cada 1 miliequivalente de bicarbonato é aumentado para cada 10 milímetros de CO2 que aumenta acima de 40.
Então, se o paciente tem, por exemplo, 60 de PCO2, o bicarbonato vai aumentar 2 miliequivalentes. Quando é crônico, a acidose respiratória crônica, ele pode aumentar até 3. Então, vai depender se o paciente tem uma acidose respiratória aguda ou crônica, aumenta mais ou menos o bicarbonato. Certo? Então, no caso aqui de uma acidose crônica, por exemplo, aumentou 20, o PCO2 pode aumentar até 6 o bicarbonato. Quando é aguda, aumentou 20, o PCO2 aumenta 1 o bicarbonato. As causas são as causas que nós vimos na aula de ciência respiratória. Problema pulmonar, cardíaco, extrapulmonar, neuromuscular, etc. Tá? Lembrando que a clínica de ciência respiratória, os sinais de ciência respiratória, leva à hipoxemia e com a evolução pode levar à hipercapnia. Tratamento, reduzir o CO2. Então, o que pode ser feito? A gente pode ventilar o paciente, invasiva ou não invasiva, dando ventilação, melhora a frequência respiratória, melhora a pressão, faz uma pressão inspiratória maior e o paciente ventila bem. Cuidando que a ventilação mecânica não pode ser exagerada, senão o PCO2 fica muito baixo e ao invés de causarmos, do paciente ter uma acidose respiratória, nós causamos uma alcalose respiratória. E a alcalose respiratória resulta da ventilação alveolar excessiva em relação à produção do CO2. Como é que é expressa a elevação do pH, PCO2 baixo? A causa de hiperventilação pode ser estímulo do sistema nervoso central, por exemplo, febre, drogas, trauma, até psicose. Estímulo do sistema nervoso periférico, por exemplo, embolia pulmonar, anemia e hipoxemia. E ventilação mecânica exagerada. Nós ventilamos muito o paciente, damos uma frequência muito alta e damos uma pressão inspiratória muito alta, pode causar calose respiratória. As manifestações clínicas dependem do fator causal. Nós comentamos que quando tem CO2 alto no cérebro, vai causar vasodilatação cerebral, edema cerebral. Quando a gente causa uma alcalose respiratória, cai muito PCO2. Se fica um valor muito baixo, faz vasoconstrição pulmonar. E isso pode, muitas das vezes, causar uma isquemia no cérebro. Então, tem que, principalmente o paciente na ventilação mecânica, tem que manter um PCO2 acima de 35 e não acima de 50, certo? Se eu faço baixo de 30, é o caso de vasoconstrição. Muito acima de 50, vasodilatação. As duas situações levam o cérebro. O tratamento corrige o distúrbio, tá? Em muitos casos, o paciente está hiperventilando, pode sedar o paciente, analgesia, e muitas vezes aumentar o FO2. Na ventilação mecânica, reduzir o volume minuto, pela redução da pressão inspiratória, do volume corrente e da frequência respiratória. Bem, então, esse é teórico. Vamos voltar nos casos lá, pessoal, para a gente dar uma reforçada naquilo lá. Primeiro caso, nós temos um paciente desidratado, com uma acidose metabólica com pH abaixo de 7,1, hiperclorêmica. Cloro 116. O valor normal é até 100, até 110. Então, nesse caso, como houve uma perda de bicarbonato, nós não vamos conseguir ver aqui o anion gap, porque está muito baixo o sódio. Então, nesse caso, a gente, como o pH abaixo de 7,1, nós podemos utilizar bicarbonato, pela fórmula. Nós expandimos o paciente, de preferência aqui, como o sódio está muito baixo com solução salina, e não mexemos no potássio, porque quando corrige a acidose metabólica, que está 0,3 abaixo do valor normal, isso causa uma elevação de 1,5 do potássio. Quando corrige a acidose metabólica, o potássio passa para 4,6. Segundo caso, um paciente com uma franca insuficiência respiratória, PCO2 aumentado, bicarbonato baixo. PCO2 aumentado pela broncopneumonia, lesão pulmonar. Isso levou a uma hipoxemia, que leva a acidose lática. Então, o paciente tem uma acidose mista, causada por o quê? Por insuficiência respiratória. Qual é a conduta aqui? Ventila o paciente. Oferece oxigênio, põe no ventilador, o paciente melhora. Esse potássio aqui um pouquinho alto vai para um pouco menos do que isso. O paciente vai para, digamos, 4,6, 4,5 do potássio quando corrigir a acidose metabólica. Então, isso aqui tipicamente é uma causa de insuficiência respiratória.
Esse é um caso parecido com o primeiro, só que nós temos um pH de 7,21, PCO2 48, um PO2 baixo, bicarbonato baixo. Temos uma acidose mista, porque o bicarbonato 14, o PCO2 esperado seria em torno de 30. Então, uma acidose mista. E o paciente já está fazendo hipoxemia. Então, provavelmente, o pulmão dele está trabalhando muito, está entrando em fadiga. Começa a aumentar o CO2, diminui o PO2, faz uma acidose lática. E não é necessário fazer bicarbonato, por quê? Porque a causa não é hiperclorimia, o cloro está 104. Além disso, o pH é maior que 7,1. Então, só expandimos esse paciente. Nessa situação aqui, pode ser expandido com uma solução balanceada, que tem um pouquinho de potássio, mas não tem cloro alto. Isso não vai piorar a acidose. E lembrando, como na acidose metabólica o potássio aumenta quando cai o pH, se nós formos fazer a conversão nessa situação aqui, o pH caiu 0,15, o bicarbonato, desculpe, o potássio saiu da célula, aumentou 0,7 no sangue. Quando corrige a acidose metabólica, o potássio cai. Então, qual é a conduta aqui? Expansão com solução balanceada e fazer potássio, porque ele vai cair quando corrige a acidose. E o último caso é uma alcalose metabólica, que tem cloro normal. Então, qual que é a causa? Potássio. Potássio baixo. Potássio baixo, o que que vai acontecer? Tenta sair potássio da célula, entrar hidrogênio. O hidrogênio cai, diminui o hidrogênio no intravascular, no intersticial. Consequentemente, eleva o pH. Então, o potássio, nesse caso, foi o causador da alcalose, não foi consequência da alcalose. O que que faz nesse paciente? Pode expandir, se tiver um pouco de hidratado, e corrigir o potássio. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tentou explicar assim, não seria ideal, presencial seria melhor, mas como foi impossível para vocês, a gente tentou dar uma explicação mais assim clara possível. Qualquer dúvida que tenham, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente está disposto a orientá-los. Aqui nesse caso, como também está um pouco baixo o sódio, a gente vai expandir o paciente. Apenas um detalhe: quando o sódio está abaixo de 120, pode causar edema cerebral. Aí a gente expande o paciente com solução hipertônica, 3% de sódio. Quando ele está acima de 120, a gente só faz a solução salina, não tem necessidade de fazer mais concentração de sódio. É isso então, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês aí, certo?